Agora no Missão 360, uma viagem pela história na Igreja Adventista, os primeiros movimentos adventistas na América do Norte e o pontapé da missão Além Mar na Europa e também o impacto de William Spicer no crescimento dos adventistas no mundo. Você confere agora na série especial Missão em Movimento. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao programa Missão 360. Estamos somente começando e é bom ter a sua audiência, você acompanhando a gente nessa reta final de ano. E a gente vai lembrando que no período de férias que logo vai começar, a gente vai apresentar os melhores temas, as melhores reportagens de missão ao longo desse ano de 2016. Você pode entrar em contato com a gente, indicar, na sua opinião, quais foram as matérias, quais foram as histórias de missão que mais tocaram a sua vida, que mais inspiraram você ao longo desse ano, tá bom? Entre em contato com a gente através das mídias sociais, através do Facebook, falando pra gente e a gente vai fazer questão de apresentar a sua matéria preferida aqui no Missão 360. A gente está começando e apresentando uma série especial hoje para você. Hoje começa uma série de 3 programas sobre a trajetória dos adventistas nas missões mundiais. É a série Missão em Movimento, uma jornada pelo tempo. E nessa primeira parte, você confere o surgimento do movimento adventista pelos mileritas e seus primeiros passos missionários através da literatura. A Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu como um cumprimento profético. Os líderes e membros acreditavam no breve retorno de Cristo. Eles usaram todos os meios necessários para espalhar a notícia do eminente retorno de Jesus. Muitas pessoas ficaram tão animadas que abandonaram seus negócios, deixando os campos e lavouras para trás. Os invernos da Nova Inglaterra exigem uma preparação, e essa preparação simplesmente não tinha sido feita. As pessoas pensavam que estariam indo para o céu em outubro. Ao invés disso, não tiveram comida ou dinheiro por vários meses. Decepção pode não ser uma palavra forte o suficiente. Nas palavras de uma milerita, os verdadeiros crentes tinham desistido de tudo por Cristo, sendo alvo de deboches e agravos por parte dos incrédulos, que zombavam como nunca antes. Um jornal metodista bradou, possuído por uma ira inusitada, contra Joshua Himes e outros mileritas. Os críticos o acusavam de ser um mentiroso, um fomentador de medo, perturbador da paz e uma fraude. Alguns disseram que Himes fugiu do país e outros que ele cometeu suicídio. O Boston Post chamou os líderes de homens sem princípios. Na realidade, Himes, Miller e outros líderes do movimento nunca instruíram os crentes a venderem as suas propriedades e a negligenciarem suas responsabilidades seculares, mas sua fé os transformou em párias sociais. O próprio William Miller escreveu: "Passou, e no dia seguinte parecia que todos os demônios do abismo haviam sido soltos sobre nós." Iran Edson lamentou: "Será que a Bíblia provou ser um fracasso? Será que não há um Deus nem um céu? Será que a nossa esperança mais prezada e nossas expectativas são irreais?" Lutero Butel disse: "Todo mundo se sentia isolado, quase sem desejo de falar com ninguém. Todos ficaram em silêncio, salvos para inquirir onde estamos e qual será o próximo passo. Todos se concentraram em procurar na Bíblia direção para saber o que fazer." Então, Iran Edson recebeu em visão uma reinterpretação da profecia e os fundadores da igreja desejaram compartilhar com os crentes a esperança que haviam perdido.
A Ellen White foi mostrado em visão que Tiago White deveria começar uma revista. Sem dinheiro, mas inspirado, Tiago convence um editor a imprimir 1000 cópias da revista Verdade Atual. A revista esclarece o que aconteceu em 1844. O Ministério Editorial se torna crucial para espalhar as doutrinas adventistas emergentes. Para evitar que as impressoras funcionassem aos sábados, a igreja inicia a sua própria editora, que era literalmente uma casa onde os primeiros membros da igreja viveram e trabalharam em conjunto. Hiram Edson vendeu sua fazenda e doou o dinheiro para comprar uma prensa manual. Logo, a igreja começou a distribuir a revista The Second Adventist Review. Uriah Smith era quem aparava todas as arestas das revistas com seu canivete. Em suas próprias palavras, nós empolamos nossas mãos nessa operação. E muitas vezes, os panfletos não eram cortados tão retos quanto as doutrinas que ensinávamos. Aos 23 anos, Smith começou a servir como editor e manteria essa posição por toda a sua vida. Como o ministério de publicação crescia, o jovem canadense George King sugeriu vender assinaturas das publicações adventistas e nasceu a revista Sinais dos Tempos. O início da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi emocionante. Os pioneiros da igreja presumiram que aqueles que renovassem suas crenças iriam compartilhá-la com seus irmãos e irmãs, e toda a grande missão se cumpriria. Mas não funcionou dessa maneira. Mais uma história inspiradora para cada um de nós, e a gente pensa um pouco na nossa trajetória também, na nossa história. Hoje falamos um pouquinho sobre a trajetória da Igreja Adventista, a história missionária, mas eu queria que você pensasse na sua trajetória também. O que você vai deixar registrado ao longo da sua história? Qual vai ser a sua marca na vida das pessoas também? O primeiro grande impulso da Igreja para as missões estrangeiras vieram em 1871, quando os delegados da Conferência Geral, que é a entidade máxima da Igreja Adventista, votaram para enviar o missionário Matheson para testemunhar para os escandinavos e dinamarqueses em Wisconsin. A partir daí, a Igreja Adventista estava começando a ter um vislumbre das possibilidades de ver o Evangelho sendo pregado a toda a nação, tribo, língua e povo. As palavras impostor e missionário não combinam. Michael Ciechowski era como um Indiana Jones ou Han Solo. Ele era considerado um homem teimoso e que se recusava a ouvir os conselhos da Ellen White. A história mostra que ele era um vigarista carismático. No entanto, sem ele, muitos continuariam acreditando no que a Review and Herald imprimiu em 1869, que dizia: talvez não seja necessário pregar o Evangelho em nenhum país além do nosso. Se chegarmos até os imigrantes, eles iriam testemunhar para os amigos e familiares no exterior. A grande comissão se realizará sozinha. O primeiro grande impulso da Igreja para missões no exterior iniciou em 1871, quando a Grande Comissão enviou J. Madison para dar o seu testemunho aos escandinavos e dinamarqueses de Wisconsin. Ciechowski era um ex-padre polonês que se tornou um observador obsessivo do sábado. Ele era jovem, idealista, fluente em 8 idiomas e ruim para as finanças. Tiago e Ellen White estavam tão convencidos de seu dom missionário que eles o ajudaram a pagar todas as suas dívidas e suas viagens de volta a Nova York. Tempos depois, Ellen teve uma visão que lhe dizia para parar de ajudá-lo. Ele odiava receber conselhos, mas gostava de receber dinheiro. Quando a igreja não o apoiou como missionário na Europa, ele encontrou outra comunidade para sustentá-lo. Usou o dinheiro de seus novos amigos para compartilhar as crenças adventistas na Suíça, mas ele não informou a igreja suíça sobre a sede na América. Foi somente quando o presbítero da igreja suíça encontrou uma cópia da Review and Herald que o segredo de Ciechowski veio à tona. A congregação ficou chocada e, com a fé, abalada. O historiador adventista David Tran escreveu que os adventistas americanos ficaram envergonhados. Eles então convidaram os membros suíços a enviar um delegado para a Associação da Conferência Geral em 1869.
Mesmo chegando atrasado, o delegado se tornou ministro ordenado. Enquanto isso, as táticas usadas por Tchaikovsky em outros lugares do mundo o condenaram e seus fundos foram revogados. Desonrado, ele deixou a família e se mudou para a Hungria, onde morreu aos 57 anos. Mas a igreja na Suíça ainda procurava um missionário. Foi assim que John Andrews tornou-se o primeiro missionário oficial da Igreja Adventista na Europa, substituindo o antigo impostor. Depois do ocorrido, o desejo de espalhar o amor de Jesus ao redor do mundo se intensificou. Até mesmo Madison teve que se mudar de Wisconsin para sua terra natal na Dinamarca. Seu trabalho levou à primeira Conferência Internacional Adventista, à Casa Editora Escandinava e ao Instituto Madison, na Noruega. A Igreja Adventista Americana começou a vislumbrar novas possibilidades de anunciar o Evangelho a todas as nações, línguas e povos, e formar assim uma igreja mundial. É isso, hoje o Missão 360 é sobre a história da missão. E elas continuam após o intervalo, são 2 minutos, eu aguardo você. E já estamos de volta com o programa Missão 360. Realmente é um privilégio para você que tem a oportunidade de rodar o mundo, conhecer novos lugares, conhecer novas igrejas. E para você, quem sabe, que não tem tido essa oportunidade, é o momento de nós conhecermos agora algumas igrejas espalhadas ao redor do mundo no programa Missão 360. Você enviou foto, as pessoas ao redor do mundo enviaram as fotos aqui de igrejas que foram implantadas, de novas igrejas, de igrejas que estão sendo construídas, de algumas igrejas que foram visitadas também. A gente vai mostrar aqui agora. Vamos começar com uma igreja fora do Brasil. A primeira igreja de hoje que a gente vai conhecer fica nas Filipinas, uma bela igreja, uma estrutura bem diferente da tradicional brasileira, que é a igreja de Languin, em Quezon, nas Filipinas, e foi o Cedric Cortez que enviou para a gente. Um abraço para o Cedric, para todos que estão acompanhando a gente através das redes sociais no mundo todo, e para quem tiver o privilégio de um dia ir nas Filipinas, fica o convite da igreja de Languin, em Quezon, nas Filipinas. Segunda igreja fica próximo da gente. Nós estamos aqui em Jacareí, a Novo Tempo fica em Jacareí. Próximo a Jacareí tem a cidade de Taubaté, também aqui no estado de São Paulo, a igreja residencial Dom Bosco. Quem enviou para a gente foi o Sérgio Alves. Muito obrigado, Sérgio, por ter enviado para a gente essa foto. Um abraço para todos da cidade de Taubaté e todos os paulistas que estão acompanhando a gente aqui também no programa Missão 360. Agradecemos vocês terem enviado essa foto para a gente também. Vamos à próxima. Próxima foto é dos gaúchos acompanhando a gente agora. Gravataí, a igreja de Cruzeiro em Gravataí, no Rio Grande do Sul. O Tiago foi quem enviou para a gente também. O pessoal possivelmente terminou o culto, o momento de oração, da mensagem ali, as pessoas à frente dessa bonita igreja. E a gente aproveita, manda mais uma vez um abraço para todos da igreja de Cruzeiro, todos os gaúchos acompanhando a gente. E muito obrigado para vocês que têm enviado para a gente essas fotos também. Vamos conhecer mais uma igreja? Agora fora do Brasil, Clinton, em Massachusetts. Quem enviou para a gente foi o Lafayette Gonçalves, possivelmente ele que esteja na foto aí. Uma bonita igreja, mais uma oportunidade de conhecimento para todos nós aí também. Quem for em Massachusetts tem a oportunidade de conhecer essa bela igreja aí também. Nós queremos convidar você a mandar fotos da sua igreja também, da igreja que você tenha visitado, da igreja que você congrega, que você visita, que você participa também, enviando aqui para o programa Missão 360. E nós vamos lembrando que se você quiser conhecer uma igreja também próxima de você, próxima da sua casa, do seu trabalho, o site que você, quem sabe, já conheça ou ainda não conheça é encontreumaigreja.com.br, e você coloca nesse site o endereço seu ou que você quer procurar mais próximo a você, e vai aparecer a igreja mais próxima aí da sua residência, do seu trabalho, da sua casa também. Alguns anos após o seu nascimento, a Igreja Adventista começou a se espalhar para fora da América do Norte. Muitos missionários tiveram um grande impacto nesse crescimento. E você vai conhecer um desses pioneiros nesse momento. O
pod Lycopodium é um hidrofóbico, que significa que não se mistura com a água. Pode-se cobrir a superfície de um balde de água com este material, meter a mão dentro e ela vai sair completamente seca. Mas a utilização mais comum do pó Lycopodium é para fogos de artifício e explosivos. Os mágicos e as equipes de efeitos especiais de Hollywood utilizam o tempo todo porque esse pó só age quando se adiciona um ingrediente, o ar. Atire um punhado para cima e o ar envolve as moléculas como se estivesse empilhando toras para uma fogueira. De repente, você passa a ter uma bola de fogo. William Spicer se tornou adventista do sétimo dia aos 14 anos, depois de participar de reuniões de reavivamento e ler O Grande Conflito. Quando tinha apenas 16 anos, ele teve que abandonar a escola para cuidar de seu pai, que havia sofrido um derrame. Spicer precisava de um emprego e foi trabalhar no sanatório Battle Creek. Aos 22 anos, se mudou para a Inglaterra, quando o ex-presidente da conferência, Stephen Haskell, lhe ofereceu um emprego. Haskell era um missionário na Inglaterra, mas curiosamente ela estava enviando forças navais, comerciantes, cientistas e outros para os confins da África e da Índia. Em todo o mundo, as colônias ocidentais estavam se espalhando. Os países poderosos eram motivados pelos ganhos econômicos, políticos, pelas crenças etnocêntricas e pela aventura da exploração. A motivação para colonizar terras distantes se confundiu até mesmo com a religião. Neste ponto, as missões adventistas do sétimo dia eram como um trampolim na borda de um precipício. Tinham muito potencial, prontas para deslanchar a qualquer minuto, como uma criança aprendendo a andar, como um punhado de pó de Lycopodium ao lado de uma vela, à espera de ser agitado, preparadas para inflamar. E William Spicer foi a brisa que necessitava. O vento começou a soprar para Spicer em 1892. Apenas um ano depois, o primeiro-ministro africano doou 12.000 acres de terra à Igreja Adventista. Isso permitiu a Spicer estabelecer a Missão Soluce no Zimbábue, a primeira de centenas de missões africanas. Em 1898, Spicer recebeu 2 notificações. A primeira, uma solicitação de um missionário para a África, e a segunda, para a Índia. Depois de muita oração, Spicer aceitou o chamado para a Índia. Ele se tornou missionário e editor do primeiro periódico americano na Índia, o Oriental Watchman. Alguns anos mais tarde, ele seria secretário da Conferência Geral durante a presidência de A.G. Daniels. Depois de Daniels, lhe devolveria o favor quando Spicer se tornou presidente. Os dois lideraram a igreja nos primeiros 30 anos do século XX e fizeram pelas missões adventistas o que Henry Ford fez pela indústria automobilística. Ford viu numa fábrica trabalhadores parados enquanto o produto chegava até eles. Por que não fazer o mesmo com os automóveis? A.G. Daniels sugeriu que as conferências sindicais entregassem a responsabilidade a pessoas locais, familiarizados com as necessidades de cada região. Durante o reinado do imperialismo ocidental, líderes como Ted Roosevelt fizeram a diplomacia dos navios de guerra. Em meio a um conflito não violento, a frota naval de um país aparecia no litoral do outro. Esta exibição de força era geralmente suficiente para resolver o problema. Essa mentalidade infectou também as missões estrangeiras e Spicer percebeu isso. Ele levantou a questão do nacionalismo americano, dizendo: não ajuda a ninguém transferir o sentimento de patriotismo norte-americano para as missões. Muitos missionários têm erguido uma barreira entre eles e as pessoas que não sejam norte-americanas. William Spicer escreveu pelo menos 8 livros e nunca teve um carro. Ele também não comprava nada que não pudesse pagar em dinheiro. Nosso colégio adventista na Índia recebeu seu nome. Antes de Spicer, em 1880, a igreja tinha 8 missões no exterior. Em 1890, ainda 8.
Por volta de 1900, haviam 42, depois 87, 153 e em 1930, 270 missões em mais de 50 países. Spicer agitou o ar e o pó de Licopodium explodiu em chamas. Os adventistas estavam se tornando tão numerosos como as estrelas. A missão está no coração de Deus. Ela é a razão da decisão deste Deus em restaurar o relacionamento quebrado com a sua criação após a entrada do pecado neste mundo. Essa verdade é refletida em toda a história humana, através da qual Deus tem consistentemente buscado um relacionamento de amor com as suas criaturas. Por essa razão, Jesus Cristo veio a este mundo. Ele veio para colocar abaixo o muro que separava tanto judeus como gentios, os não-judeus, através dessa sua extraordinária graça. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, no livro das Origens, Gênesis, e continuando por todas as Escrituras até o Apocalipse, nós vemos a preocupação de Deus para com esse mundo. Logo no chamado feito a Abraão, nós lemos o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Era propósito de Deus que através de Abraão e seus descendentes, o mundo seria abençoado. E como essa bênção viria? Através de relacionamentos. Se pararmos para pensar, nós perceberemos que, como seres humanos, sempre somos colocados diante de oportunidades de relacionamentos. Em relação com Deus e em relação também uns aos outros. E vemos essa realidade claramente na experiência de Jesus Cristo aqui no Novo Testamento. Ele próprio demonstra essas relações desde o início do seu ministério público. Por exemplo, no casamento em Caná da Galileia, celebrando a união mais íntima dos nossos relacionamentos como seres humanos, diante de um problema, Jesus demonstra seu poder e faz o extraordinário, transformando a água em vinho. Ele fez do comum e ordinário algo maravilhoso e extraordinário. Mas o que ele tinha em mente ao fazer isso? Se pararmos para pensar, ao longo do ministério de Jesus, nós podemos notar o desenvolvimento de relacionamentos com todos os tipos de pessoas, com um único propósito, um propósito específico, demonstrar seu amor por elas. Você se lembra do método de Cristo? Ele se misturava com as pessoas, ele manifestava a simpatia, ministrava as suas necessidades, ganhava a confiança das pessoas para somente então, depois convidá-los a segui-lo. E o que eu e você temos a ver com isso? Hoje, nesse exato momento, Jesus Cristo nos convida para acompanhá-lo da mesma forma. É no contexto de relações interpessoais, nas atividades do nosso dia a dia, até mesmo as mais corriqueiras possíveis, que nós somos convidados a participar da missão de Deus, do extraordinário plano de Jesus Cristo, quando Ele por esse mundo andou, que foi nos ensinar a como ser e, consequentemente, como fazer discípulos ao redor do mundo. Jesus passou pouco mais de 3 anos investido intencionalmente em homens que mais tarde seriam aqueles que levariam o avanço do seu reino a todas as pessoas. A missão de Jesus foi fazer discípulos com a finalidade de se multiplicarem. Cristo buscava que eles pudessem não apenas compreender, mas viver uma vida contagiante no seu amor e obediência aos seus ensinamentos. E essa missão continua. O imperativo da missão em fazer discípulos está registrado claramente aqui na Palavra de Deus, especificamente no Novo Testamento. E ao aceitar o convite que Ele nos faz, a que possamos ser discípulos enviados ao mundo para proclamar a extraordinária mensagem de salvação de Jesus Cristo, essa é, de fato, nossa missão. Mas a pergunta continua. O que você temos a ver com isso? É nosso dever permitir que a nossa mente e o nosso coração sejam usados por Deus no cumprimento dessa missão. Quando estamos envolvidos na missão não só em outros continentes, mas principalmente nos nossos relacionamentos com pessoas que estão próximas de nós, como nossos parentes, vizinhos, colegas de trabalho ou estudo, verdadeiramente nós exemplificamos na nossa vida o que de fato é ser um discípulo do Mestre. Quanto mais compreendermos o caráter de Deus, como foi manifestado na vida e ensinamento de Jesus Cristo, também seremos tomados pelo sentimento de viver pela missão. Não apenas de palavras, mas principalmente de maneira prática,
colocando tudo aquilo que somos e temos nas mãos do nosso Criador, para que Ele nos use de acordo com a sua vontade. E então, você tem a missão de Deus no seu coração? Tem vivido como verdadeiro discípulo do Mestre? Se sim, parabéns, continue servindo a Cristo. Se ainda não, nunca é tarde para decidir viver a vida que Ele sempre sonhou para você. Você tem essa visão do reino de Deus? Para poder ser discipulador e missionário, é preciso ter visão, paixão e amor. É isso, muitas vezes parece redundante, mas discipulado é viver como Jesus viveu, é amar como Jesus amou, é ter interiorizado no coração aquilo que Jesus realmente foi, o que Ele era. Ele amou as pessoas e Ele viveu isso demonstrando de forma prática. E é isso que Deus espera realmente de cada um de nós. Infelizmente, o programa de hoje chegou ao fim, mas você pode continuar conectado com a gente quando e onde você quiser através da internet. E foi um prazer estar com você aqui no Missão 360. Eu vou lembrando que você pode entrar em contato com a gente ainda enviando fotos da sua igreja, acompanhando os programas anteriores também e o programa de hoje através do nosso blog, através também do Facebook. Você entra em contato com a gente, dê a sua opinião, sugira também quais os programas que você quer acompanhar agora nesse período de férias, no início do ano novo, quais os programas mais assistidos e que mais tocaram o seu coração também. Um forte abraço, até o próximo sábado, 12h30, programa inédito com você aqui na Novo Tempo, Missão 360. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.